pessoal, nessa videoaula nós iremos aprender a calcular o valor do pH para uma solução de uma base forte diluída. No exemplo aqui nós iremos calcular para o hidróxido de bário, ou seja, o BaOH2, a uma concentração de 0,5 mol por litro. Então há duas maneiras basicamente de fazer esse cálculo, e em ambos os casos você precisa escrever a reação de dissociação da espécie em estudo, nesse caso o hidróxido de bário. Então, essa é a primeira forma. O primeiro passo é fazer a dissociação dela. Então, hidróxido de bário, OH2, ele é um sólido. Quando posto em água, tá, ele dissocia completamente, gerando bário 2+, aquoso, mais OH- aquoso. Só que aqui você tem que observar que são duas hidroxilas, então aqui são 2 mol de hidroxila. Você deve lembrar também que não tem um equilíbrio, mas para apenas observação você tem uma situação inicial, que a concentração aqui é 0,0005 mol por litro, por assim imaginar. A dissociação não ocorreu ainda, então aqui é 0, aqui é 0, tá? Quando se dissociou completamente, ou seja, terminou o processo de dissociação, você vai ter 0 mol por litro, aqui, advinda do hidróxido de bário, e você vai ter completamente dissociada aqui as espécies, tá? 0,5 mol por litro. E aqui também 0,0005 mol por litro, tá? O que é interessante é que você observa que aqui não é um mol, não tem só um mol de OH, tem 2 mols. Por quê? Tem esse 2 aqui na frente, né? Então você vai ter que multiplicar essa concentração aqui por 2, porque é o dobro de mols comparada ao bário 2+. Então, na verdade, o resultado disso aqui, a concentração de OH-, não é 0,005. Na verdade, se você multiplicar, você vai achar aí que é 1 vezes 10 elevado a menos 3 mol por litro. Então, é isso que você tem que considerar. É o resultado da multiplicação de 0,005 vezes 2. Dá 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Essa é a verdadeira concentração de OH- no meio. Então, sabendo disso, você pode relembrar que está em solução aquosa. Então, na solução aquosa, há um equilíbrio ocorrendo lá. Ou seja, são duas moléculas de água, tá, se autoprotonando, gerando H3O+ no meio, aquoso, tá, água líquida, mais OH- aquoso, tá? E que isso aqui tem um KW para esse processo aqui, que é uma dissociação parcial, tem um equilíbrio, então tem uma constante, que é chamada de KW. Esse valor de KW ele é conhecido, é 1 vezes 10 elevado a menos 14, tá? Então, neste caso aqui, a concentração de OH- na solução aquosa deveria ser a somatória da concentração advinda da autoprotólise da água com a concentração advinda do hidróxido de bário, tá? Então, se você fizer essa somatória aí, esse valor da autodissociação, autoprotonação da água, ele é conhecido. É 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Feito essa observação, você poderia somar. Você vai ver que vai resultar praticamente, o valor vai ser 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro, que é proveniente simplesmente da dissociação ou proveniente do hidróxido de bário. Então, sabendo disso, nós podemos escrever, então, constante para cá como sendo a concentração de H3O+, vezes a concentração do OH-. O OH- advém basicamente do hidróxido de bário. Então aqui fica 1 vezes 10 a menos 14, tá?
é igual à concentração de H3O+, que é o que eu procuro, vezes a concentração, que é basicamente do hidróxido de bário. Você pode somar duas, mas vai dar 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Então, rearranjando aqui a equação, fica H3O+, a concentração, igual a 1 vezes 10 a menos 14, dividido por 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Logo, a minha concentração de H3O+, vai ser igual a exatamente quanto? Vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 11 mol por litro. Tá? Essa é a minha concentração. Mas eu sei que o meu pH é igual a menos o log da concentração de H3O+ no meio, correto? Então é só fazer o pH igual a menos o log de 1 vezes 10 elevado a menos 11, né? A menos 11. Então, meu pH aqui no meio, se eu executar esse cálculo, vai dar igual a 11. Então, o pH dessa solução é igual a 11, tá? Se você fizer os seus cálculos, vai chegar nesse resultado. E na situação 2, como eu faria? Ou na maneira de número 2 de fazer? Então, para encontrar o pH do meio, na situação 2, nós podemos lembrar o seguinte: POH mais pH é igual a 14. Está em todas as bibliografias básicas que trabalha esse tipo de assunto, você encontra, tá? Então, você tem que lembrar que o POH é igual a menos o log da concentração de OH- no meio. Nós já vimos que a concentração de OH- é oriunda da dissociação do hidróxido de bário. POH igual a menos o log de quanto? 1 vezes 10 a menos 3, tá? Então, meu POH, nesta situação aqui, vai ser igual a quanto? Igual a 3, tá? Então, agora eu sei que eu posso igualar, ó. Então, lá em cima, ó, pegando essa equação aqui, ó, posso trazer ela para cá e dizer o seguinte, ó. Fica 3, que é o valor do meu pOH, mais o valor de pH é igual a 14. Logo, meu pH é igual a 14 menos 3. pH, então, é igual a 11. Então, é isso, pessoal.